ENFJs apresentam, na sua maioria, alta extroversão, abertura a novas experiências, alta agradabilidade e alta organização. ENFJs colocam muito esforço e entusiasmo em seus relacionamentos. Até certo ponto, eles se definem pela proximidade e autenticidade de suas relações pessoais e, portanto, são altamente investidos no negócio dos relacionamentos. Eles têm habilidades muito boas com as pessoas, são afetuosos, atenciosos e calorosos. Têm excelência em trazer o melhor dos outros e apoiá-los com essas características. São também altamente sensíveis às manifestações de aprovação e sofrem com indiferença quando não conseguem isso. Ou seja, querem que as outras pessoas afirmem o seu comportamento, embora tenham um problema em impedir isso. São muito perceptivos às emoções alheias e se mostram bastante empáticos, a ponto de terem uma tendência a sufocar os seus entes queridos. Geralmente são valorizados por esse calor genuíno e a sua natureza carinhosa. Alguns pontos fortes desse tipo são as suas boas habilidades de comunicação verbal, a sua alta percepção sobre os pensamentos e os motivos das outras pessoas, são bastante motivacionais e inspiradores e trazem o melhor das outras pessoas. Eles são calorosos, carinhosos e afirmativos, são bastante divertidos para se ter por perto, com seu senso de humor animado, dramático, energético e bastante otimista. Eles apresentam boas habilidades com o dinheiro, são bastante leais e comprometidos e procuram relacionamentos para toda a sua vida. Algumas fraquezas desse tipo, no entanto, são a sua tendência de serem sufocantes e superprotetores. Têm a tendência de serem controladores e manipuladores e não prestam atenção suficiente às suas próprias necessidades por estarem constantemente atendendo às necessidades das outras pessoas. Eles têm a tendência a criticar opiniões e atitudes que não correspondem às suas, às vezes desconhecem a adequação e a norma social, são extremamente sensíveis ao conflito e têm a tendência a varrer as coisas por debaixo do tapete para evitá-lo. Constantemente culpam a si mesmos quando as coisas dão errado e não tendem a se dar muito crédito quando as coisas dão certo. Além disso, têm a tendência de idealizar em excesso, perdoar demais as outras pessoas e ignorar detalhes importantes por se importar demais com a sua intuição pessoal. A função dominante, ou seja, a forma que o ENFJ vê o mundo, é pela função de sentimento extrovertido, ou FE, que procura identificar o que é moral, sabendo o que aqueles ao seu redor valorizam e, em seguida, impor esses valores como uma medida de manter a paz em seu ambiente externo. Essa função dá aos ENFJs suas incríveis habilidades sociais. É o que pode fazê-los parecerem serem falsos também, apesar dos seus motivos não ser o de tirar vantagem das outras pessoas, e sim de ajudá-las a serem os seus melhores eus possíveis. O monólogo do FE dominante é: farei com que aqueles ao meu redor se sintam confortáveis e felizes de forma coesa, identificando aquilo pelo qual todos nós estamos mutuamente lutando. Em seguida, como função auxiliar, a intuição introvertida, a NI, se manifesta com alta responsabilidade e faz os ENFJs terem um entendimento de como se deve realizar os seus objetivos, baseado em sua percepção intuitiva aguçada de como vários cursos de ação provavelmente vão se desenrolar. É como se eles tivessem um sexto sentido e todos os seus achismos acabassem estando certos. A intuição introvertida também se associa com a extração de significado das coisas. Os ENFJs estão constantemente analisando os seus grupos e tentando entender os significados emocionais escondidos de seus familiares e amigos íntimos. Eles podem ser iludidos por outros ou por situações de longo prazo, pois estão muito focados em olhar para frente em vez de lembrar dos seus problemas do passado. O monólogo do NI auxiliar é: como posso usar o meu conhecimento intuitivo sobre como as coisas estão conectadas para alcançar o que eu quero? Nos ENFJs, a sensação extrovertida aparece em terceira posição. Por isso, não é um dos pontos mais fortes desse tipo e pode ser um tanto infantil. É o que faz esse tipo altamente caloroso, pegajoso e palpável, por uma necessidade de agir no seu espaço físico e dar boas sensações para as outras pessoas.
caso não seja saudável, pode fazer com que eles pareçam teimosos, críticos ou insatisfeitos, parecendo controladores e mandões com a intenção inconsciente de reprimir sentimentos de incerteza e de insegurança, levando-os a exagerar nos seus prazeres sensoriais e físicos para liberar essas emoções. O monólogo do SE terciário é: prefiro planejar tudo com antecedência, mas quando necessário, posso pensar surpreendentemente bem sem isso, por estar sempre em sintonia com o que está acontecendo ao meu redor. A sombra dos NFJs, ou função inferior, é o pensamento introvertido, TI. Quando não saudável, essa função transforma os pontos fortes do NFJ em pontos fracos, fazendo com que sua alta socialização se torne desconfiança, crítica e uma sensação de pessimismo alheio. Tende a fazer fantasias ou histórias detalhadas, complicadas e aparentemente lógicas para explicar o que há de errado com as outras pessoas ou com eles mesmos, os fazendo duvidar da sua própria inteligência e da sua tomada de decisão, se sentindo inferiores aos outros. Em resumo, eles criam desculpas e críticas irracionais, tendo o desejo de atacar e machucar intencionalmente os outros. Isso acontece quando os NFJs perdem o sentimento de conexão com as outras pessoas e não sabem como resolver esse problema. O monólogo do TI inferior em desenvolvimento é: será que eu posso usar essas observações objetivas sobre os outros ao meu favor? Para superar isso, os NFJs deveriam apreciar o valor das atividades solitárias, como estudo, escrita e várias outras artes, liberando o seu poder criativo e intuitivo, atendendo dessa forma suas próprias necessidades e bem-estar psicológico. Para desenvolver o seu pensamento introvertido ou a sua sombra, eles deveriam passar mais tempo com outros tipos que usem essa função, como INTPs, ISTPs ou ENTPs. Os tipos que melhor se dão com os NFJs são os outros intuitivos no geral, por verem o mundo de uma forma bem similar, como também aos INFPs e SFPs, pela sua valorização à autenticidade e valores pessoais, características que os NFJs admiram, fazendo uma bela dinâmica entre esses tipos. Em comparação com seu tipo irmão, os SFJs, NFJs tendem a ser bem mais ingênuos em situações sociais. Eles são bem menos práticos e organizados e tendem a ser bem mais verborosos que os SFJs. Na vida real, são pessoas como Lula, a Oprah e o Martin Luther King Jr. Todas pessoas de pessoas, por assim dizer. Na ficção, são personagens como a Marjorie Tyrell de Game of Thrones que sabe exatamente quais são e como usar as motivações das outras pessoas, e a Mulher Maravilha, que sempre luta por causas como justiça e a segurança dos outros, o Mufasa de Rei Leão, a Rachel Amber de Life is Strange, a Aerith de Final Fantasy e a Polly Gray de Peaky Blinders. Se você quiser saber outras pessoas e personagens, é só ver o link na descrição. Muito obrigado e tchau!